É isso aí, nação, mais um vídeo aqui no nosso canal analisando a imprensa esportiva, meus amigos. Nosso Mengão venceu por 2-1 e estamos com a vantagem para a partida de volta. E agora vamos analisar o que a imprensa esportiva aí falou sobre a vitória do Mengão. Vamos aqui analisar, já chega explodindo o dedo no like. Você tá feliz hoje? Deixa o like no vídeo, Mengão venceu, nação. Agora o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes, vamos dar aqui uma olhadinha o que os comentaristas falaram hoje, a repercussão da vitória do Mengão. Faz o seguinte, escreva nos comentários a sua análise. O que você achou da vitória do Mengão? E se você não é inscrito no canal, convido você a fazer parte se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, tá bom? Créditos canal ESPN, link na descrição. Bora pro vídeo de hoje. É você ter um time confirmando um momento de ascensão. Chegou a ter 80% de posse de bola, Pratos, terminou com 75%. Então, assim, chama atenção, Plihal, porque o Atlético, nessa era que é curta do Wesley Carvalho, não é um Atlético de, entre aspas, entregar a bola para o adversário, né? O Bleyer tem razão, o Wesley destacou muito que esse gol no começo talvez tenha mudado até a maneira que o Atlético tem encarado o jogo, né? E aí ficou um Atlético se defendendo muito no próprio campo e faltou a saída para o Atlético. O Atlético até fez bem a primeira parte em determinado momento do jogo, mas não tinha essa segunda parte de contra-atacar, de agredir. E o Flamengo muito em cima de você, por mais que você consiga se defender bem, ter organização defensiva, tem muito jogador bom perto da sua área. Jogador muito bom perto da sua área. Melhor evitar. Uma hora alguém pode cometer um erro, uma hora pode ser o goleiro, uma hora pode ser o Madison cometer o pênalti que cometeu. E aí fica difícil para segurar, né? E o Bruno Henrique decisivo de novo. Quando o São Paulo fala que ele optou por um time de jogadores mais associativos, né? Jogadores que combinam mais para jogar, acho que em determinado momento faltou para o Flamengo um pouquinho de um jogador que mudava um pouquinho o ritmo do time. Né? O Bruno Henrique muda. O Bruno Henrique alia muitas qualidades para um atacante, né? Ele tem muita força, impulsão, faz gol. É um jogador que te deixa com atenção o tempo todo, redobrada. E ele nos primeiros toques na bola, fez o gol de cabeça. Outro jogador de velocidade, agudo, que vai para cima, a gente se acostumou a ver essas características desde o começo da carreira dele no São Paulo e que ontem estreou pelo Flamengo, foi o Luiz Araújo. Até deu um passe pro Bruno Henrique quase terceiro gol, né? Estreou bem pelo pouco que jogou, pelo pouco tempo que jogou. Estreia promissora, já mostrou que pode até oferecer mais que o Cebolinha. O Cebolinha é um atacante de velocidade, algo valorizado pelo Sampaoli, mas fica muito na velocidade. Ele tem pouca capacidade de organização. O Luiz Araújo já é mais técnico, tanto é que o passe que ele dá para o Bruno Henrique, aquela espetada no final, mostra que o cara pode até ele combinar um pouco dessas características. Velocidade e a capacidade de organização que tem o Everton Ribeiro, por exemplo, para ele ser um substituto mais utilizado pelo lado direito. Gostei, estreia promissora. E o Bruno Henrique, o que mais chama atenção nele é a capacidade de arranque. Porque geralmente o atacante, com as características dele, que tem esse tipo de lesão, ele demora a voltar à rotação ideal. Sim. Mas o Bruno Henrique, ele tá não só com a velocidade... E ele não é mais garoto também, né? Não, e ele ganha do Fernandinho, muita gente falou, ganhou no alto do Fernandinho. Ele não ganhou no alto, ele ganhou justamente na velocidade de movimentação. Quando ele sai muito à frente do Fernandinho e ele não consegue se recuperar. O Bruno, desde que ele voltou... São 6 jogos disputados com 3 gols, e sendo que nesses 6 jogos ele não atuou na totalidade das partidas. Ele é o primeiro do elenco nesse recorte de 6 jogos, deu 12 chutes a gol, isso chama bastante atenção, 5 deles certos, driblou 8 vezes e teve 29 ações na área rival. Você vê que em 4 quesitos ele é o primeiro do elenco neste período de retorno dele. Voltou do jeito que se esperava. É por isso que meu único senão ontem era esse, ele entrar mais cedo. Eu teria voltado com ele. Ele vai bem de cabeça também, né? Pra esse... Isso é fundamental, né? A impulsão dele é muito boa. Que bolinha açucarada também, né, do Arrasca. Não, mas olha como ele chega bem à frente do Fernandinho. O Fernandinho tem que saltar, se jogar pra cima da bola pra tentar Mas você tem razão, é mais pelo arranque do que pela impulsão, que ele também tem. Se precisasse da impulsão, acho que ele também ganharia. Mas é um jogador fundamental para o futuro do Flamengo, né? Fundamental. E o Luiz Araújo entra com a pinta do 12º jogador ali, aquele cara que o Sampaoli estava procurando no elenco, não tinha achado. Esse tem
dedo dele, né? Alguns Sim. reforços, que é do Rossi, por exemplo, já está pedido. Esse não, esse é um pedido dele. Prof, mas olha o luxo. A gente está falando do Bruno Henrique, considerando ele como titular, mas ainda não é. Pois é. Ele tá voltando aos poucos. Aliás, professor Breiler Pires, o senhor tem todo mundo à disposição e vai jogar a partida do ano, da temporada, no domingo. Quem que joga no teu time? Então, é difícil montar essa equação, porque é um Flamengo que precisa de equilíbrio lá atrás. Então, para você equilibrar, tem de ter o Pulgar, um jogador de marcação. Ele equilibrou com o Vitor Hugo, Uma turma da bagunça, lá na frente. que é uma boa... Não, mas você precisa pensar aí, porque é uma vaga. É uma vaga que espirra lá na frente, verdade, você tem verdade. que sacar alguém. Então, pensando nesse equilíbrio, eu vejo que é correto pensar o Bruno Henrique de forma mais gradativa, até para não correr o risco de Renato Augusto. O cara tá voltando de uma lesão grave, vamos respeitar esses processos. Tá bem, mas ainda não é uma situação totalmente segura. Com o Bruno Henrique 100%, aí já entra essa pulga na orelha que eu acho que o Sampaoli vai resolver na base do desgaste. Ele vai sempre tentar dar uma dosada de acordo com a carga de cada um. Então, o Gabigol voltando, estando à disposição, vai revezar mais com o Pedro. O Everton Ribeiro passa a ter um reserva interessante com a entrada do Luiz Araújo. O Bruno Henrique, em muitos momentos, ocupa um espaço do Gerson, porque o Gerson tem caído muito ali pela esquerda e bem, fazendo essas associações com a Arrascaeta, com a Ayrton Lucas. Então, hoje o Sampaoli, tendo todo mundo à disposição, tem o elenco ideal para executar a proposta de jogo dele, que é muita variação. Você pensar de acordo com o adversário, pensar com os jogadores que estão mais à disposição para jogar com intensidade o tempo inteiro. Então, hoje, eu vejo o Flamengo, em termos de elenco, como o único time brasileiro que tem chances reais de ganhar os 3 títulos, de ganhar a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. É muito difícil, a gente sabe, o Flamengo esbarrou no ano passado, ganhou Libertadores, Copa do Brasil, o Palmeiras também já fez, mas pelo elenco, o Flamengo tem essa capacidade. E hoje o Sampaoli, tendo todo mundo à disposição e bem fisicamente, ele está com a faca e o queijo na mão para pelo menos bater 2 finais nas competições de mata-mata. Falar em reforços no Flamengo, né? De La Cruz um tempo atrás, agora mais recentemente o Claudinho. Acho que é um exagero, né? Eu também acho, Plihal. Não, e ouvindo o Breiler citar, né, algumas das opções, é uma fartura que ninguém tem na América do Sul, nem se compara. Mesmo quem tem elencos muito fortes, como Palmeiras, Atlético Mineiro, por exemplo, são elencos inferiores. A qualidade dos jogadores, o nível dos atletas, é isso. Chegou na Tem o Alan, o Thiago Maia, talvez com esses jogadores, ele perca espaço. Ele até outro dia jogava mais do que tem jogado, O Vitor Hugo pedindo passagem. O Vitor Hugo, por exemplo. Então, assim, é muita gente. Fez uma jogada ontem. Para um treinador que gosta de tanta variação e gosta de trocar muito time de jogo para jogo, o Sampaoli está em um lugar dos sonhos para ele. Tem muita gente. E sem contar os caras mais jovens. O Wesley, bem. Sim. Tem Matheus França para voltar, que vinha fazendo uma boa temporada. O Matheus Gonçalves acaba perdendo um pouco mais de espaço. Vitor Hugo agora. Então é um elenco que mostra fartura de opções, mas que precisa ter esses caras na ponta dos cascos. E eu vejo que o Sampaoli tem trabalhado nesse sentido, de buscar um pouquinho mais de variação, sabendo que em algum momento pode perder um ou outro. Voltou o dilema do bem, né? Só o Dorival não teve esse dilema do bem, porque primeiro ele não teve o Bruno Henrique. Foi uma infelicidade. Ele chega, perde o Bruno Henrique. Há quem pense que não foi tanta infelicidade assim, não. E outra coisa, ele assumia... Não pelo Bruno, cara, pelo amor de Deus. Mas porque ele não teve que ter esse desgaste de relacionamento em deixar um dos 3 no banco. E ele assumia Gabigol e Pedro juntos. Coisa que o Sampaoli não está muito preocupado em assumir. Aí ele pode jogar um ou outro. Mas eu acho que numa dividida sempre sobrará, nessa coisa da escalação inicial, sempre sobrará para o Everton Ribeiro. Sempre sobrará para o Everton Ribeiro. Não, mas a questão ali era mais Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, como o Dorival iria compor com os 3. Sim, mas eu digo, a partir de agora. Mas o Everton Ribeiro tem ganhado muitos pontos com o Sampaoli nessa parada do jogo associativo. O Sampaoli ressalta isso. A gente foi para uma proposta de um jogo de aproximação, de toque de bola, e nessa abordagem o Everton Ribeiro sai à frente dos outros, porque poucos como ele, só o Arrascaeta no elenco, talvez o Gerson se aproxime, tem essa capacidade de criação. Prats, a gente já ouviu várias vezes em entrevistas coletivas, depois do primeiro jogo de um mata-mata, a seguinte pergunta ao treinador. Eu não gostava, não. Qual o tamanho da vantagem que o seu time construiu hoje? É verdade. Prats, qual o tamanho da vantagem que o Flamengo fez ontem? Uma boa vantagem, Plihal, mas longe de ser definitiva. Estou com o professor, eu acho que pelas circunstâncias é uma grande vitória. Virar contra o Atlético Paranaense não é fácil. O Atlético tem um elenco muito bom.
Não um elenco como o do Flamengo, mas ninguém tem um elenco do Flamengo em relação à qualidade, mas é um belo elenco do Atlético. Time pesado demais em mata-mata. Tem tudo isso, né? Mas é uma boa vantagem, uma vantagem interessante, uma vantagem importante, pensando no jogo de Curitiba. Porque imagina o jogo de Curitiba, Plihal, diferente do jogo de ontem. Acho que em Curitiba o Atlético deve ter um pouco mais a bola, deve ser uma outra proposta para tentar jogar. E o Flamengo talvez tenha um campo que ontem teve dificuldade para encontrar. Ainda mais por sair perdendo tão cedo, né? Pode ser que nesse cenário ele vá de Bruno Henrique, por exemplo, titular. Ou talvez o Luiz Araújo já. Vocês falaram num campo diferente, num gramado diferente também, né? Artificial, no caso. Ontem, aparentemente, o gramado do Maracanã até estava melhor do que nos últimos jogos. Mesmo assim, Jorge Sampaoli deu uma cornetadinha. Eu creo que na actualidad un modelo de Maracaná tiene que ser un modelo de Real Madrid, de Barcelona, porque el estadio merece eso. El estadio de Maracaná tiene que ser la mejor grama del mundo, porque es uno de los estadios que tiene una historia muy grande y hay que respetarla. Sinceramente, yo pienso que hay muchos campos en un mundo que no son sintéticos y hay mucho juego y tienen un gramado mejor que este. Digo siempre de que el fútbol merece ser jugado en un campo donde se pueda jugar bien al fútbol. He jugado en un gramado sintético de alto nivel y realmente se juega bien también. O sea, no acredito que sea un impedimento para jugar mal fútbol o bien fútbol. Pica diferente, ten que acostumbrar, normal. Mas nosotros uno de los mejores juegos que jugamos aquí desde que estoy yo fue con Paranaense en Curitiba. Fue un gran juego. El time perdió, pero dominó desde el juego en un 90%. Entonces es difícil. O Canóbio, que fez o gol do Atlético Paranaense, falou que para ele o gramado do Maracanã tá muito bom. Não sei qual é o gramado que eles querem jogar. Gostei do gramado do jogo. Muitos criticam a Arena da Baixada, mas é muito boa também. Tem muito campo no Uruguai que é difícil de jogar. E o gramado bom ou o gramado ruim é para os dois times. Claro que ele gostou do gramado. O gramado é uma assistência para ele. Não, mas o que ele falou sobre os gramados do Uruguai é verdade, né? É importante te ouvir essa o parâmetro dele também. Até agora você ouviu críticas em relação ao gramado do Maracanã. E tá ouvindo um atleta que jogou agora no Maracanã, né, professor? Mas é que o parâmetro do Canóbio, eu acho que ele então. Os gramados uruguaios. Ele vem de alguns dos piores gramados do mundo, né? O Lugano conta uma história do Silas, que quem contou para ele foi o Juan Figuer, empresário dos dois, em momentos, lógico, diferentes, porque eles não foram contemporâneos no futebol, sobre os campos do Uruguai. Engraçado. A história é muito boa, muito engraçada. Todo mundo falava que era impossível jogar bem nos campos do Uruguai. Aí, numa transação do Silas, eu não lembro para onde, ele foi obrigado a jogar alguns meses no Central Espanhol, que era o clube do Juan Figuer, que ele colocava ali os jogadores que estavam em litígio com o clube, enfim, alguma dificuldade, algum problema. E nos 3 meses que jogou lá, o Silas barbarizou. E aí acabou com todas as justificativas e desculpas dos uruguaios que não dá para jogar bem nos campos, nos gramados de lá. Tem isso. O cara que é talentoso, o cara que, como o Vitor Roque, vai se dar bem em qualquer lugar. Mas tem um ponto que o time que busca jogar da forma como o Flamengo jogou ontem, associação, posse de bola, bola no chão principalmente, vai sofrer mais que um time que tem a abordagem de um jogo mais direto, de um jogo de lançamento, de um jogo de contra-ataque. Então é natural que um técnico como o Sampaoli exija um gramado ideal, que ele seja perfeccionista nesse ponto. Por mais que tenha melhorado o gramado do Maracanã, ainda não é o ideal. Ainda não é o ideal para esse Flamengo. E quando a gente tem o outro time, que é o concessionário, o Fluminense, que joga da mesma forma com o Diniz, você tem um problema ainda maior, uma urgência de se resolver isso. Mas é muito complicado pela carga de jogos que o Maracanã recebe. Você tem um modelo que não é o do Real Madrid, como cita o Sampaoli. Você tem uma concessão pública de um estádio que precisa ser dividido. Então aí já complica muito a conservação do gramado, mas eu vejo que... Eu acho que inviabiliza, não tem como. Então inviabiliza... 3 jogos na semana não tem como. Inviabiliza, mas já mostraram
que é possível melhorar e não deixar no estado calamitoso que estava antes. Aliás, Antes estava hoje o impraticável. gramado do Santiago Bernabéu não é exemplo, tem sido muito criticado. Desde que começaram as obras, o Bernabéu está passando por uma obra gigantesca, praticamente outro estádio que estão construindo, enquanto ainda o utilizam ali, fecham um ou outro setor e tal. E tem uma cobertura nesse novo Bernabéu, que está prejudicando o gramado, como acontece em vários estádios aqui no Brasil. A Arena do Grêmio talvez seja o melhor exemplo. É difícil manter um bom gramado em nessas arenas que são fechadas. E principalmente arenas que são divididas, né? Porque vamos pegar, o calendário já é uma loucura. Onde jogam 2 times, quais são os gramados ruins que tiveram recentemente problema? Arena Castelão, dividido entre Ceará e Fortaleza. Mineirão. Muito Atlético e Cruzeiro, eventualmente o Atlético, mais o Cruzeiro, mas tem 2 times jogando Mineirão, lá. muitos shows. Shows. Flamengo e Fluminense. Pior de todos, né? Quanto mais você exige do gramado... Mineirão é um pasto. Eu achei a Fonte Nova, onde só joga o Bahia, o Vitória não joga lá, achei ruim também no jogo contra o Grêmio. Também ruim. Mas campo pelado. Aí descuido, né? Eu acho que onde você tem mais gente jogando por mais tempo, por mais datas dentro da semana, o cuidado tem que ser redobrado. Agora, o que o Sampaoli fala, ele coloca num contexto de ser o grande palco. Maracanã é o palco histórico do futebol mundial. É isso que ele está falando, né? Você viu, o Sampaoli diz que para ele não tem problema jogar num bom campo sintético, tem campos artificiais que são bons, até citou o do Atlético Paranaense mesmo, que o Flamengo fez um dos melhores jogos lá em Curitiba, lá na Arena da Baixada. O que vai contra o que falou o Marcos Braz no comecinho da semana. E eu até concordo em alguns pontos com o Marcos Braz, que a coisa do campo artificial tá ficando meio banalizada aqui no Brasil e que para ele é outro esporte. Ele talvez tenha dado uma exagerada, mas eu como espectador, não como jogador, porque eu não jogo bola. Então acho que só quem realmente... Como assim você não joga bola? Já te vi jogando? Não jogo nada mesmo. Já me aposentei até das peladas. Mas como espectador de futebol, eu não curto muito jogos em campos artificiais. Acho que a bola pinga muito. Tem um ponto positivo que o jogo fica muito rápido, mas eu acho que tem pontos negativos. Isso depende do campo artificial também, né? Você tem campos... Você tem 3 na Série A, né? Que eu acho, né, prof? Atlético, Palmeiras e Botafogo. Quando a gente ouve críticas aos gramados, né, quase que automaticamente a gente pensa o seguinte, mas que gramado que é um exemplo? E aí, muitos gramados artificiais são citados. E aí eu acho que meio que parece um temor de que vai virar quase meio que futebol society, né? Sim. Todo mundo agora com gramado artificial, a manutenção talvez seja mais fácil ou mais bem feita também, né? Na maioria das grandes ligas europeias é proibido o campo artificial. E assim, as pessoas não podem também confundir o tipo de piso sintético do alto nível do futebol profissional com o que a gente joga em pelada. Sim, claro. É muito diferente. Na Arena da Baixada, por exemplo, tive lá há pouco tempo, é quase imperceptível. Você só percebe aquelas borrachinhas ali, mas é um piso muito macio, muito diferente do que a gente está acostumado a ver em quadras comuns de grama sintética. A casa inteira. Exato. E depois você toma puxão de orelha. E com razão. Mas é muito diferente. Ainda assim, muda o jogo. Você precisa de uma adaptação, precisa fazer um bom reconhecimento do gramado, ter o tempo de bola. Mas se a gente compara uma condição, como a gente tem visto em vários estados brasileiros, com o Newton Santos do Botafogo, com a Arena da Baixada, com o Allianz Parque, é muito melhor jogar nesses campos sintéticos, porque você tem... O ruim é essa comparação mesmo. Você tem condições impraticáveis. O que você vai falar? Para quem não gosta de campo artificial, como é que você vai trazer argumentos com os campos que a gente tem por aqui naturais? Grama natural. Se você joga na Arena do Corinthians ou no Morumbi, aí tudo bem. Ali o campo, pelo menos... Beira-Rio, Arena Corinthians, Morumbi. Acho que exemplos, tem mais? Campos naturais. Eu acho que nesse nível, não. Então tá aí, nação. Essas foram então as últimas informações do Flamengo. Nação, a torcida está feliz com a vitória do Mengão. O importante foi essa vitória. Poderia ter sido mais para garantir melhor o jogo de volta, mas é Copa do Brasil. Nós vimos aí a rodada da Copa do Brasil, a maioria das partidas foram assim, 1-0. Foi dessa maneira. O importante foi a vitória que o Flamengo conseguiu, né? E tem a vantagem agora para o jogo de volta.